Olá, gente, que alegria poder participar deste segundo Congresso Internacional Multidisciplinar Online da Faculdade Católica Imaculada do Recife. Eu sou a professora Débora Cerqueira. Com muita alegria, faço parte, do corpo de docente da FIC desde 2014 e estar participando, pela segunda vez deste congresso é motivo de muita alegria. Então, desde já agradeço a oportunidade, de poder estar juntos, mesmo, que virtualmente. Agradeço a oportunidade de podermos, dialogar, de podermos, construir o ensino, jurídico, mesmo que num momento tão difícil, que é esse momento de pandemia que nós estamos vivendo. E aí, por isso, a pergunta do nosso congresso: o que muda nas profissões e no mercado de trabalho em um mundo pós-pandemia? Podemos dizer, que nós ainda estamos na pandemia e, consequentemente, o que muda, o que tem mudado, nas profissões e no mercado de trabalho de forma geral. Então, nós estamos, enfrentando essa segunda onda da Covid-19 e os ensinamentos, sobre ela, com certeza, ficarão enraizados por longos anos, por muitos e muitos anos, podendo, ser um divisor de águas, na maneira como os negócios serão geridos, estão sendo geridos e serão geridos no momento pós-pandemia, como eles passarão, a ser conduzidos após, o fim, que eu espero que esteja, bem mais perto, principalmente agora com o andamento, das vacinas, com o maior número, de pessoas no mundo, sendo vacinadas. Então, a gente tem esperança, de que logo, logo tudo isso passe. Mas, sem sombra de dúvidas, os efeitos, ficarão, permanecerão entre nós. Todos os profissionais, tiveram que se reinventar na busca de alternativas para o desenvolvimento de suas atividades. Então, não poderia, deixar de citar a tecnologia. A tecnologia tem tido um papel fundamental como instrumento, por exemplo, de aproximação do advogado com o seu cliente, do professor com o seu aluno, e de tantas outras áreas, que a tecnologia pôde, aproximar, apesar da necessidade, do distanciamento. O grande desafio, permanece na necessidade de todos nós nos adaptarmos. Então, quantas dificuldades, diariamente nós enfrentamos em razão, da necessidade de nós estarmos sempre atualizados, com a tecnologia. Então, todos os dias é um desafio novo que surge. E nós precisamos, nos adaptar, nos reinventarmos, para conseguirmos dar, continuidade à nossa vida profissional. E aí, gente, como, a minha área dentro aqui da FIC é de direito penal, processo penal, eu trago, um tema extremamente importante, extremamente debatido, discutido durante todo este momento pandêmico, que é a violência doméstica e familiar contra a mulher. O que os dados, gente, estatísticos nos revelam? Bem, gente, a violência contra a mulher é um fenômeno global. 1 a cada 3 mulheres em idade reprodutiva sofreu violência física ou violência sexual perpetrada por um parceiro íntimo durante a vida. E mais de 1/3 dos homicídios de mulheres são perpetrados por um parceiro íntimo. E aí, quando a gente
aplica essa realidade, essa necessidade de isolamento, né, social imposto pela pandemia da Covid-19, traz à tona, né, de forma potencializada, alguns indicadores preocupantes acerca da violência doméstica e familiar contra a mulher. As organizações voltadas ao enfrentamento da violência doméstica observaram aumento dessa violência, exatamente porque houve uma necessidade de uma coexistência forçada. Houve, né, sem sombra de dúvidas, a partir da pandemia, um grande estresse econômico. E também não podemos negar o temor, né, o medo diário em relação à contaminação. Então, todos esses fatores psicológicos, econômicos, de diálogo, né, todos esses fatores da necessidade de convivência em um momento pandêmico asseverou o quadro de violência doméstica. Então, embora as evidências a respeito dos impactos do isolamento sobre violência doméstica e familiar ainda sejam, né, incipientes, existem muitas notícias, né, na mídia, relatórios de organizações internacionais que apontam para o aumento desse tipo de violência. E aí, só para vocês terem, né, uma ideia mundial, na China, os registros policiais de violência triplicaram durante a epidemia. Na Itália, na França, na Espanha, também foi observado aumento na ocorrência de violência doméstica, após a implementação da quarentena domiciliar obrigatória. E no Brasil não seria diferente. No Brasil, segundo a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, entre, né, os dias 1º e 25 de março, e esse relatório é do ano passado, houve crescimento de 18% no número de denúncias registradas pelos serviços de Disque 100 e Ligue 1808. Então, o necessário, né, isolamento social para enfrentamento da pandemia escancara, né, traz aí à tona essa dura realidade. Apesar de chefiarem, né, um número bem significativo de famílias, as mulheres brasileiras não estão seguras nem mesmo em suas casas. Isso, gente, não é apenas um reflexo da pandemia. Eu sou pesquisadora, né, trabalho com violência doméstica desde 2013, né, quando iniciei projetos de iniciação científica, e, né, visualizo que essa problemática da violência doméstica, ela aflige, né, a mulher de muitos e muitos anos, né. Ela foi, sem sombra de dúvidas, ganhou, né, um maior volume em razão dessa necessidade de permanência, né, em isolamento dentro dos lares, mas esse, né, é um problema que o nosso país, né, que o mundo enfrenta de muitos e muitos anos. Então, globalmente, assim como no Brasil, durante a pandemia da Covid-19, ao mesmo tempo em que se observa o agravamento da violência contra a mulher, é reduzido o acesso a serviço de apoio a essas vítimas. Então, a gente consegue, né, em razão da necessidade do isolamento, visualizar facilmente que as dificuldades, né, de assistência social, saúde, segurança pública, a própria justiça, né, esse acesso ele foi bem mais dificultado, né, e aí, consequentemente, aonde essas vítimas poderiam, de certa forma, recorrer, né, para tentar um auxílio em relação aí à possibilidade de enfrentamento, ela acaba, né, tendo inúmeras, né, dificuldades em razão da pandemia. Então, os serviços de saúde e policiais são geralmente os primeiros pontos de contato das vítimas de violência doméstica com a rede de apoio. E durante a pandemia, observa-se uma redução significativa na oferta desses serviços.
E aí, consequentemente, como existe, né, essa dificuldade de acesso, também repercute no decréscimo na procura. E aí as vítimas passam a não buscar esses serviços, em razão até do próprio medo de contágio, né, em razão aí do vírus da Covid-19. Então, para contornar essas dificuldades, acolher as denúncias de violência doméstica e familiar, houve aí, né, o surgimento de várias plataformas digitais, né, para atendimento, onde por meio, né, desses canais, vítimas, familiares, vizinhos poderiam enviar fotos, podem, né, enviar fotos, vídeos, áudios e outros tipos de documentos que registrem situações de violência doméstica e outras violações de direitos humanos. Então, gente, a partir, né, dessa pequena amostra, desse aumento significativo da violência doméstica, nesse momento de pandemia que nós ainda estamos enfrentando, a gente observa o aumento da vulnerabilidade dessa mulher. E essa vulnerabilidade é um fenômeno histórico, né, crônico, construído, né, com sérias consequências físicas, emocionais e sociais para toda a família. Muito mais do que produto de uma relação entre causa e efeito, é determinado por construções de gênero que subjazem as relações sociais entre homens e mulheres, homens e homens e mulheres. Então, nós temos aí, gente, um problema que é proveniente, né, de todo um contexto, de uma política criminal que muitas vezes centraliza, né, a resposta da violência doméstica a uma ideia, né, de criminalização, de enrijecimento. E aí a gente teria, né, um outro debate, né, muito profundo, né, a ser tratado, que é justamente acerca dessa política criminal, de centralização das respostas à crise de legitimação vivenciada pelas instituições por meio da utilização da pena. Será que a gente tem, né, a eficácia tão sonhada, né, tão almejada pelos movimentos feministas a partir da Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha que completou aí, né, em 2020, os seus 14 anos, né, de existência, e aí, consequentemente, após 14 anos, a gente tem como, né, fazer um comparativo em relação a essa política, né, de enrijecimento. Será que ela foi, de fato, eficaz? Será que ela trouxe uma redução na violência doméstica? E aí, gente, não é bem, né, a realidade que nós encontramos dentro do nosso sistema carcerário. Pelo contrário, né, a pena de prisão, né, que surge também por excelência dentro da lógica da violência, né, doméstica, ela só, né, repete, né, ela só vem a confirmar o crescimento sem precedente da população carcerária, acompanhado de um crescimento sem precedente da violência doméstica. Então, essa temática da realidade da violência doméstica precisa, né, ser enfrentada, né, diariamente, ser revista diariamente, ser oxigenada com novas ideias e, quem sabe, né, pensarmos em uma justiça alternativa quando a gente trabalha, né, as formas de resolução desse conflito, que tem toda uma peculiaridade, né, que tem toda uma afetividade entre as partes. Então, muitas vezes, esse aparato protetivo, né, que a Lei Maria da Penha pensou, continua sendo escravizado em nome de um procedimento penal, que traz toda uma lógica de silenciamento dessa vítima, que traz toda uma lógica de revitimização, né, dessa vítima doméstica. Então, a minha participação, né, aqui no Congresso foi realmente só para, né, instigar, né, esse debate, só para deixá-los realmente com esse questionamento.
será, né, que a Lei Maria da Penha, com essa sua política criminal enrijecedora, contribuiu, né, para a redução da violência, e em que, né, aspectos nós poderíamos pensar, em que alternativas nós poderíamos pensar para a problemática da violência doméstica. Então, gente, obrigada pela atenção de cada um de vocês, desejo muito sucesso, saúde para todos, parabenizo mais uma vez a grande iniciativa da FICE, né, de promover esse congresso e trazer, né, temas tão importantes para nós debatermos. Então, muito obrigada, gente, e aqui eu deixo, né, uma mensagem de perseverança, de esperança, que nós usemos este momento tão difícil como escada, né, para alcançar uma nova visão sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre o nosso papel na construção do amanhã que sonhamos. Então, esse, sem sombra de dúvidas, será o maior legado que produziremos para a história. Um forte abraço, gente, tudo de bom.